Nós louvamos ao Senhor porque Ele sempre tem a palavra que nós precisamos, né? É uma verdade. Nós temos que tirar os nossos olhos de nós, dos nossos problemas, e os direcionar ao Senhor. Quando nós olhamos para nós vamos ver simplesmente as nossas dificuldades, e isso não vai nos ajudar a chegarmos como vitoriosos no final. Muito pelo contrário, nós corremos um grande risco de pararmos no meio, de sermos derrotados, e não é isso que o Senhor espera, não é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós temos que olhar para o Senhor. Glória a Deus. Mas eu gostaria de orar com vocês. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Deus de amor eterno, estamos aqui nos colocando, Senhor, já na Tua presença, necessitados, Pai. Ó Deus, como nós precisamos aprender a Tua palavra na prática, como nós, Senhor, precisamos da Tua orientação, como nós somos dependentes de Ti, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos crescidos, nós deixamos, Pai, de buscar viver, Senhor, essa dependência constante e diária da Tua palavra, da Tua vontade, Senhor. E muitas dessas vezes, como sempre, Senhor, nós nos, Senhor, machucamos, nós nos entristecemos, Senhor, e reconhecemos que o erro está, Senhor, justamente em nós, porque nós queremos sempre olhar para Ti, mas muitas são os quadros que se apresentam diante dos nossos olhos, Senhor. Ó Deus, mas nós queremos voltar a olhar para Ti, queremos voltar a olhar para a Tua palavra, queremos, Senhor, ao ponto que ela possa ser arraigada, Senhor, no nosso ser, na nossa mente, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, sabemos que muitas dessas quedas que nós temos experimentado foi porque nós tiramos os nossos olhos de Ti, Senhor. Mas nós estamos aqui nesta noite, Senhor, declarando, Senhor, a nossa dependência, pedindo o Teu perdão, Senhor, necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos fazer conforme aquilo que a Tua palavra, Senhor, tem nos ensinado, Senhor, aquilo que nós devemos ser, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Tu estás no nosso meio, Senhor. Tu tens, de uma certa forma, já manifesto a Tua presença, Senhor. Ó Deus, Tu enxergas o nosso coração. Nós somos carentes demais de Ti, Senhor. Nós Te pedimos, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, por aquilo, Senhor, que é derramado sobre nós, por aquilo, Senhor, que está sendo feito neste momento e há de continuar, Senhor, porque Tu és um Deus que começa e termina, Senhor. E nós cremos e descansamos e esperamos a Ti, ó Deus, com o nosso coração aberto, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tinha preparado uma palavra já durante o começo da semana, mas de repente, de ontem para hoje, mudou. E uma palavra que muito falou ao meu coração, uma palavra muito simples, mas é importante que nós a frisamos, que ela possa estar nos renovando e nos incentivando, né, como foi falado aqui, a voltarmos os nossos olhos para Deus, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Temos que estar olhando para o Senhor. E é interessante porque no domingo passado nós comemoramos a Páscoa, né? Foi justamente a ressurreição de Cristo, e nós nos alegramos, né? A gente pôde ver aqui uma festa bem ensaiada, né? Um pouquinho de violência da parte dos soldados, né? Mas foi assim, né? Foi bem mais, né? Mas foi muito interessante, e eu quero mandar um abraço para o pessoal do Brasil que está nos assistindo, né? E conforme foram os comentários, né? Realmente a gente pôde ver que foi bênção. E agora é importante nós continuarmos a trazer essa mensagem, aonde ela não terminou por aí.
onde Jesus Cristo simplesmente ressuscitou, né? Agora, o importante é justamente mostrarmos a sequência, que é justamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele tivesse feito tudo isso, e não nos tivesse deixado uma esperança da sua volta, como nós viveríamos? Não é verdade? Como nós nos manteríamos, né, ativos, firmes na nossa fé? Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da volta do Senhor Jesus, mas que não seja simplesmente uma informação a mais, mas que seja um despertar no teu, no meu, no nosso coração, aonde a verdade está sendo dita da seguinte forma: Jesus dizendo para cada um de nós, para a sua igreja: eu estou voltando para buscar a minha noiva. Eu estou voltando para buscar a cada um que tem crido em mim, cada um que tem esperado, né? O nosso irmão Richard estava lendo aqui a passagem onde falava a respeito que ele habita no alto e sublime trono, né? E depois fala que ao mesmo tempo que ele está lá nos altos, vamos dizer assim, né? Ele tem os seus olhos voltados, porque Ele quer habitar conosco. Enquanto Jesus ainda, né, não voltar, Ele está olhando lá de cima desejoso, esperando a ordem do Pai, para vir buscar a sua noiva. Essa noiva que tem que se apresentar com um coração arrependido, um coração contrito, um coração voltado, esperançoso por esse encontro. Não é verdade? Através de Jó, nós temos as palavras onde ele falou que, direcionando a Israel, mas trazendo para os dias de hoje, onde nós somos o Israel espiritual de Deus, ele fala para nós estarmos preparados, porque nós haveremos de encontrar a esse Senhor. E vindo para cá, eu estava ouvindo uma rádio, e justamente o que foi falado ali foi justamente sobre a palavra Maranata. Uma palavra que de repente você conheça, mas não tem entendido a profundidade dessa expressão, desse cumprimento, dessa saudação, Maranata. E é interessante porque nós sabemos que ela diz: ora vem, Senhor Jesus, né? É uma palavra que ela vem do aramaico, né? Da língua que foi criada, que foi falada ali no cativeiro da Babilônia pelo povo de Israel. E é interessante que traz uma ideia interessante, aonde foi colocada uma explicação que eu achei através da rádio sendo falado, que era justamente uma expressão que indicava que o rei estaria visitando um certo povoado, um certo povo, né? E aonde, através, sabe, dessa informação que viria o rei, eles preparavam tudo, sabe, o caminho para que o rei pudesse passar. Então criava-se uma expectativa, tudo era melhorado. Se as ruas não davam condições para receber o rei, era preparado essas ruas. Quer dizer, eles colocavam todo o meio que seria usado, todo o caminho que seria percorrido por esse rei, eles melhoravam tudo, justamente para esperar pela vinda do rei. Eu falei: uau, que legal! Aí começou, sabe, se tornar mais aguçado a minha esperança, o meu desejo. Eu estou esperando o rei. Você tem vivido esperando o rei? Que rei você tem esperado? Que rei nós temos esperado? O único rei é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, o único que morreu, que ressuscitou e está vivo, e está o tempo todo dizendo: olha, eu estou para voltar, em breve eu voltarei. Isto é um fato, isto é uma verdade, irmãos. Nós precisamos entender e nos voltarmos, sabe, voltar os nossos olhos, o esperando. Eu fico pensando, interessante, dentro daquilo que Jesus falou aos seus discípulos,
Existe uma passagem que se tornou muito claro, de uma forma muito enfática e muito, muito objetiva, Jesus falando a respeito da sua volta, né? Nós podemos observar que, enquanto ele esteve ali com os discípulos, ele não falou abertamente, claramente a respeito da sua segunda vinda. Mas tem um texto aqui que me chamou a atenção, que é justamente João 14. João 14. João capítulo 14, versículo 1 ao 3 diz assim: Não se turbe, não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Interessante que esta palavra foi dita por Jesus um pouco antes da sua morte. Então Jesus não demorou para falar, mas Jesus falou no tempo certo, falou no momento oportuno, porque é assim que ele age, é assim que ele tem agido, é assim que ele age, é assim que ele vai agir, no seu tempo, na sua hora. A questão que não depende, estamos questionando quando, mas cabe a um de nós estarmos preparados, porque o tempo de Deus pode ser hoje à noite, pode ser agora, pode ser amanhã. Então é importante nós entendemos por que Jesus falou desse jeito. E eu achei assim, como sempre, Jesus nunca falou à toa. Jesus sempre falou de uma forma aonde o povo que o ouvia entendia melhor, segundo a sua tradição, a tradição, segundo o seu costume. E é interessante que Jesus, ele fala de um jeito justamente trazendo a ideia de um casamento. De um casamento. Ué, que associação nós podemos fazer trazendo a volta de Jesus para um casamento acontecendo? É muito importante nós reconhecemos o seguinte: o casamento, segundo o costume, como seria o normal nos dias de hoje, ele acontece em duas fases. A primeira é uma aliança colocada na mão direita, que significa noivado. Depois a segunda é transferir essa aliança para a mão esquerda, que vem a ser o símbolo de um casamento. Então, é interessante que nós entendamos o costume da época, o costume no qual Jesus estava ali inserido, no qual Jesus, falou de uma forma muito segura essas palavras. E é interessante, irmãos, que nós temos o hábito, o costume de nós, do Ocidente, nós temos o hábito de trocarmos votos justamente na fase de casamento. Mas a tradição, o costume judaico é o contrário, aonde a troca de votos, aonde é feito as promessas, é feito no noivado. O casamento, ele vem a ser a continuação, quando eles se reuniam para celebrar, para efetivar, o casamento, os votos já tinham sido feitos no noivado. Interessante isso, né? E olha que coisa maravilhosa. E tudo baseava-se da seguinte forma: o papel do noivo
era justamente preparar um ambiente, preparar um lugar, aonde esse lugar pudesse receber, de uma forma muito confortável, gostosa e amorosa, a noiva que viria. Então, era dado a incumbência ao noivo de preparar um lugar para receber a sua noiva. Interessante isso. A noiva, ela tinha o seu papel de estar preparada, de estar cada vez mais bela, estar cada vez mais cuidada, estar cada vez mais, cada vez mais apresentável. E é interessante, irmãos, que o único papel da noiva era se preparar. E é interessante que ela não sabia quando o noivo viria buscá-la. Olha que coisa maravilhosa. O único papel da noiva era se preparar. Ela não sabia quando o noivo viria buscá-la. Então era necessário que ela estivesse o tempo todo preparada. E a igreja do Senhor hoje é o quê? O que nós somos? A noiva do Senhor. A noiva do Senhor. Os votos já foram feitos. Nós precisamos entender, Jesus ele falou, e hoje nós podemos absorver de uma forma muito clara, quando nós olhamos para essa tradição. E a nossa preocupação única é estarmos preparados para encontrarmos com o noivo. Estarmos prontos, irmãos. Igreja, estamos prontos. No livro de Apocalipse, existe essa expressão, mais de uma vez, eis que cedo venho. Não é dado um horário, não é dado, mas simplesmente fala, olha, antes do horário que você está imaginando, você tem que estar preparado. Está entendendo? Então, olha que coisa maravilhosa. Aí o papel do noivo era preparar um lugar. E o que mais me chamou a atenção, que este preparar um lugar, era justamente um lugar que era preparado no terreno do pai do noivo. No terreno do pai do noivo. E olha, que coisa maravilhosa, né? Que o noivo ele tinha a responsabilidade de preparar uma morada no terreno do pai. Ele tinha que preparar, um lugar, mas este lugar, ele ditava justamente a segurança que a noiva precisa ter. Então quer dizer, a noiva, apesar dela estar esperando o noivo para vir buscá-la, existe todo um contexto que antecede, aonde ela observa, aonde a própria família dela reconhece para onde a filha vai ser levada. Ela será levada para um lugar aonde um pai responsável, aonde um pai que tem condições, um pai aonde ele tem um exemplo dado, aonde esse pai, ele transmite total segurança. Olha que coisa maravilhosa. Por mais que era o noivo que ia viver com a noiva, a segurança era dada justamente porque o pai da noiva, a família da noiva, reconhecia que o pai do noivo dava totais condições. Por quê? Porque o pai da noiva, a família da noiva, estava entregando uma filha, gente. E entregar uma filha eu nunca entreguei. Mas entregar uma filha é uma situação meio complicada. Para um pai, para uma mãe. Vai entregar a qualquer um? Vai entregar para morar debaixo da ponte? Não. Não é verdade? Eu achei interessante que a segurança que essa noiva, que a família dela tinha, era justamente por reconhecer que o pai do noivo dava totais condições. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede em meu Pai. Assim como vocês creem no meu Pai, creia também em mim.
interessante, irmãos. Jesus, ele fala, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. No grego, significa descanso. Saiba de uma coisa, da onde você vai ser tirado, da onde a noiva vai ser tirada, esse ambiente é terrível. Mas para onde ela vai, é um lugar de descanso. Porque aonde ainda a noiva está, o pecado rodeia. Mas aonde ela vai, não haverá a presença do pecado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa segurança, Jesus está dizendo, assim como nós temos crido no Pai, assim como nós temos crido em Deus, vamos crer que Jesus também é Deus. Vamos crer que Jesus, ele fez tudo aquilo que era necessário. Aleluia! Nós temos segurança para acreditarmos nesse Evangelho. Nós temos, sabe, como algo verdadeiro, algo real, algo palpável, tudo aquilo que se fala a respeito de Jesus, da vida de Jesus, do propósito de Jesus. Aleluia! Jesus não está demorando não. No seu tempo, na sua hora, Ele há de voltar. A questão é se estamos preparados. A questão é se realmente nós temos desejado, se realmente Ele tem sido a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa razão de viver e de ser. Nós precisamos refletir a respeito dessa palavra. Interessante que a ideia que é ensinada dentro da tradição judaica é que o noivo estaria estendendo, construindo uma tenda, dando uma extensão no terreno do pai, aonde os filhos traziam as suas noivas, as suas esposas. Será que nós temos alguma dúvida em relação de quem é Deus? Algumas vezes, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nós podemos até questionar, será que Jesus esqueceu de mim? Será que Jesus esqueceu da minha casa? Será que Jesus esqueceu do meu problema? Será que... Não, amados. Deus é perfeito, como nós temos estudado metade. Deus continua no controle de todas as coisas. Por mais que nós não vejamos, sabe, o seu agir constantemente, de uma forma visível, Ele está nos panos de fundo da história do homem. Tudo isso nós estamos vendo, dessas barbaridades, dessa iniquidade que está se desenvolvendo com uma pressa terrível. Existe um Deus que continua no controle de todas as coisas. Saibamos de uma coisa, no seu tempo, na sua hora, creio eu, que aquilo que parece ser uma demora, mas que não é para Deus, é a misericórdia e a graça de Deus, mostrando a longanimidade, o longo ânimo que Deus tem derramado sobre a humanidade, dando uma oportunidade para que muitos venham e reconheçam os seus pecados, e confessem os seus pecados, e sejam perdoados. O escritor de Hebreus fala que no momento oportuno, significa que não é cedo demais, nem tarde demais, mas no momento certo, no kairós de Deus, no tempo de Deus, Ele há de agir, Ele há de interferir, Ele há de fazer tudo. Falta muito pouco, que Jesus vai vir, em outras palavras, dizendo, acabou a festa, pessoal. Acabou essa baderna toda. Eu vim buscar minha noiva. Ele vai chegar com toda a ousadia, trazendo de uma forma popular, de uma forma clara. Ele vai estar dizendo assim: aqueles que estiverem preparados, subirá com Ele. Muito mais do que estarmos aqui, irmãos, muito mais do que voltarmos para as nossas casas, muito mais do que levantarmos todas as manhãs e ir para o trabalho, é ter uma esperança dentro de nós que ninguém pode roubar, que Jesus está voltando para nos buscar. Jesus está voltando para nos buscar. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus,
não se turbe o vosso coração. Não entregue o teu coração à incredulidade. Não dê liberdade para que haja dúvidas, para que haja questionamentos a respeito do amor de Deus, a respeito da fidelidade de Deus. Minha esposa citou aqui uma passagem do livro de Colossenses. Aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la. O que nós precisamos entender é que as nossas vidas, elas precisam estar nas mãos do Senhor. Precisamos aprender a entregar tudo, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós desejamos, entregar tudo nas mãos do Senhor. Jesus está voltando. E é interessante que ele fala no livro de Lucas, justamente uma parábola onde ele menciona e coloca 10 servos. Depois ele também fala das 10 minas. E ele coloca de uma forma assim interessante, onde ele fala: o Senhor, ele saiu, mas ele deu a cada um desses 10 talentos, minas. Não disse quando voltaria, mas ele deixou claro que ele voltaria. E quando ele voltou, aquilo que sempre nos mostra que é o desejo de Deus, Ele espera que nós possamos, resultado do nosso temor, resultado da sua graça sobre nós, possamos nos apresentar, possamos apresentar para Ele um resultado onde Ele possa ver que na nossa confiança, na nossa esperança, no nosso querer de obedecê-lo, a gente possa mostrar algo que tenha sido multiplicado. Essa é a verdade. Sabe o que significa isso? Significa que dentro da vida daquele que espera ao Senhor, tem que haver uma mudança contínua, tem que haver um crescimento contínuo, tem que haver um amadurecimento contínuo, espiritualmente falando. Nós temos que olhar para nós mesmos e observarmos se hoje nós estamos melhores do que ontem. A vida cristã, irmãos, ela traz como objetivo uma melhora a cada dia. Será que hoje eu conheço mais ao Senhor? Será que hoje eu experimento mais o Senhor? Será que hoje eu estou melhor do que ontem? A vida cristã é a única que proporciona a vida correta, a vida verdadeira cristã, essa que é dada para vivermos em abundância. Tem que haver essa realidade, irmãos. Nós crescemos em tudo aquilo que envolve a vida secular. Mas e as coisas espirituais? As coisas que fazem parte do reino de Deus, as coisas que nos revelam a Deus, as coisas que nos levam a ter um relacionamento correto e verdadeiro com Deus. Como tem andado? Como tem sido? Se não haver isso, nós corremos o risco de desanimarmos a qualquer momento. Corremos o risco de jogarmos a toalha fora, de chutarmos o balde e não pegar de volta. Está entendendo? Esse crescimento, ele tem que haver na vida de cada cristão. O nosso testemunho, será que as pessoas podem dizer: olha, está diferente. O jeito já não é mais como antes. Já não faz mais essas brincadeiras, já não age mais dessa forma, já não pensa mais assim, já não frequenta, já não, se dispõe a estar em lugares que estavam antes, que viviam, Não, irmãos, tem que haver essa mudança, essa transformação. Nós queremos enganar
enganar quem? A nós? Nós enganamos, mas e a Deus? Aquele que a personalidade principal, Ele que vai voltar, Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja. É comum dar responsabilidade a uma criança? Por mais que ela precise de responsabilidade desde pequenininha, não é comum. Porque a responsabilidade é dada por um cara que é maduro, uma pessoa que amadureceu, que demonstra, que mostra segurança, que pode ser confiado a ele alguma coisa. Nós temos que entender que a vida cristã, ela nos chama para sairmos desse estado de meninice, desse estado de criança, e possamos crescer, possamos absolver, possamos cada vez mais dizer: Deus, pode contar comigo. Pode contar comigo. Apesar de todas as dificuldades, pode contar comigo, Senhor. O reino de Deus, ele ocorre dessa forma. É como uma corrida de bastão. Vai correndo e passando por outro, e por outro, e por outro. É assim que é o reino de Deus. Sem estarmos preocupados em colocarmos o nosso nome. Mas temos o prazer de estarmos participando dessa história. Paulo, no final da carta que ele escreve aos Romanos, ele traz aí nomes, ele traz, saudações, traz uma palavra de gratidão para pessoas que nós nunca ouvimos falar. Nós podemos não ter ouvido, mas o nome de cada uma dessas pessoas está no livro da vida. Pessoas que entraram na história, saíram de cena, sem ter o seu nome gravado aqui, neste mundo, mas que Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e entendemos que todo esse propósito é para nos trazer segurança ao nosso coração, para que realmente nós não venhamos a trocar nada em relação àquilo que nos é oferecido para nos afastar da eternidade, da presença de Deus. E é interessante, irmãos, porque Jesus ele fala: olha, se você olhar para o meu Pai, você vai ver que Ele também te dá segurança de você olhar para mim. Né? Mais à frente aqui, Ele fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E depois, interessante que um dos discípulos, como de repente todos gostariam de perguntar, mas não tiveram coragem, mas Felipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. No versículo 8, disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E a resposta de Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Interessante, irmãos, que nós temos aqui uma palavra segura. Porque é muito mais fácil dizermos, as pessoas que não conhecem, dizem que acreditam em Deus, mas em Jesus. Não é assim que nós encontramos situações aí fora, posições. E Jesus está dizendo: olha, assim como vocês têm crido no Pai. Jesus estava dizendo não só para os seus discípulos, estava falando para toda uma nação. Vocês têm tanta confiança em Jeová e não conseguem perceber que eu reflito o meu Pai? Aquele que olha para mim, contempla o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai? O único meio de nós conhecermos o Pai é através de Jesus. E ele fala: vocês têm percebido, segundo aquilo que tem sido contado, as verdades de como o Pai cuidou de cada um dos seus pais, de cada um dos patriarcas, os milagres que ele fizera. Vocês têm essa segurança de saber que Ele é o único Deus. Vocês têm que saber que eu
também sou Deus. Eu vos levarei para onde meu Pai está. Essa segurança que vocês têm no meu Pai, que muitos não reconhecem e direcionam a mim, vocês podem, ao olhar para Ele, vocês podem ser cheios, vocês podem ser, vamos dizer, esclarecidos, para que vocês possam observar que eu vos levarei para esse lugar. Já é algo certo. Irmãos, nada nessa terra se compara, nada daquilo que nós entendemos de ser uma coisa bela e bonita se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Nada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for como Ele foi, vos preparar lugar, como Ele preparou, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Que coisa maravilhosa, irmãos. A questão, nem digo que é o lugar, mas é a certeza de estarmos como Jesus. Não é o lugar que me atrai, mas o que me atrai é a presença de Jesus. O céu vai ser aonde Jesus estiver. E Ele fala, onde eu estiver, vós também estarás comigo. A questão, a condição, o ambiente, está baseado na presença de Jesus. Louvado seja o nome desse Senhor que nos ama profundamente, daquele que está insistindo conosco, creia em mim, não só de palavra, mas creia ao ponto de se entregar, de desejar, de permitir que eu mude a sua vida, não seja mais do jeito que você era antes. Deus, sim, Ele recebe a todos, de todas as formas e maneiras que possam se apresentar diante de Deus. Deus recebe, mas Ele se nega de permitir que você continue do mesmo jeito que você chegou. Esse é o verdadeiro propósito do Evangelho, mudar a vida do homem, de prepará-lo para ele morar com o Senhor, para morar com Deus. O propósito é justamente cada vez mais estarmos parecidos com Cristo, sendo transformados de glória em glória, de graça em graça, sendo transformados, sendo gerado dentro de nós, na nossa mente, os pensamentos do Senhor, o sentimento do coração do Senhor. Se nós estamos insistindo em querer manter a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, eu quero te servir, mas eu não quero ser mudado. Porque o propósito é justamente deixar que Cristo seja em nós. Está entendendo? Não sermos em Cristo, mas Cristo ser em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que o nosso papel é nos entregar. O nosso papel é a cada dia dizer, Senhor, eu estou aqui. Colocando o meu coração diante de Ti. Colocando o meu propósito diante de Ti, Senhor. E é interessante uma coisa, irmãos. Existe uma ideia errada que o mundo propaga, dizendo que crente não vive. Questionando, porque eles entendem de uma forma errada, achando que quando uma pessoa se converte a Cristo,
ele perde a sua liberdade. E essa não é a verdade. Muito pelo contrário. Aí é que ele passa a ser livre. Porque ele tem um equilíbrio. Ele tem um Espírito Santo que vem habitar dentro dele. Onde esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, o leva a uma segurança de reconhecer aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E ele dá autoridade para que essa pessoa transformada possa dizer não ao pecado, possa dizer não às coisas erradas, e sim para as coisas que agradam ao Senhor. Ele é livre, porque ele tem a liberdade de dizer não. É diferente desses outros. Lembro de uma história, de uma ilustração, onde um grande navio, mais ou menos com o Titanic, aonde foi dividido por classes, né? Lá em cima classe A, classe B, classe C. De repente o navio, né, como de costume, chocou-se com um iceberg, com alguma coisa que o perfurou, e o navio começou, no alto mar, começou a afundar. E de repente saiu a notícia: olha, está liberado a classe A. Aí os da classe C disseram: opa, que legal, foi liberada a classe A, vamos todos para a classe A, lá tem bastante comida, lá tem bastante festa, lá tem bastante... Eles não perceberam, não tiveram discernimento, a sensibilidade para perceber que todos morreriam. Quer dizer, a ideia é justamente essa: o barco está afundando, e eles estão achando que eles estão livres para subir e desfrutar da vida na classe A. E é assim que nós temos encontrado a condição espiritual do mundo. Eles acham que eles estão desfrutando da liberdade, mas o barco está afundando. Vocês conseguem compreender isso? É isso que nós precisamos entender. Aquilo que parece ser tão intenso é passageiro. Tudo aquilo que o mundo oferece no âmbito espiritual, no âmbito do prazer carnal, das paixões que são despertadas, são coisas passageiras. Nós temos que ter esse discernimento. A eternidade nos ensina que devemos ser prudentes, de não trocarmos um sonho de eternidade, de presença de Deus, por um prazer passageiro, por mais que seja intenso. Porque a ideia maligna é essa: não se importe que isso é pecado, que isso seja errado, não se importa. O importante é que você vive intensamente. Mas a voz do Espírito Santo fala: olha, isso é errado. Saiba de uma coisa: não troque aquilo que Deus tem preparado para você. Não rejeite o que Jesus fez por você. Por isso que vai passar. Por isso que vai terminar. Por isso que já tem uma data certa para ser desfeito. Santidade significa separação. Separação do quê? Entregues para Deus. E cada vez mais nos separando daquilo que nos afasta de Deus. A oração se torna da seguinte forma: Senhor, me ajude a me separar de tudo aquilo que me afasta de Ti. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Quais são as palavras que têm saído dos nossos lábios? Qual tem sido a nossa conduta dentro de casa, dentro da fábrica? Interessante, eu sou uma pessoa que gosta de olhar nos olhos. Porque os olhos falam. E não tem como as pessoas esconderem a realidade daquilo que está dentro do coração, através do seu olhar. O crente, até mesmo o mais tímido, entre aspas, ele tem segurança para olhar firme. Ele tem segurança para transmitir através do seu olhar a graça e o amor de Deus. A segurança na qual ele vive, de ter a sua vida entregue nas mãos do Senhor. E é uma verdade.
Hoje me foi perguntado na aula de tarde: pastor, quando fala que Deus se entristece, quando se fala que Deus fica triste, quando Deus se alegra com o homem, o que significa? Falei, olha, a questão é saber o seguinte, que Deus, Ele é perfeito nele mesmo. Ele é feliz nele mesmo. Nós, como seres humanos, nós precisamos de alguma motivação para nos alegrarmos. Não é uma realidade? Mas Deus, Ele não precisa de nenhuma motivação, porque nele já existe alegria. Está entendendo? Agora a questão de trazer no entendimento humano, essa tristeza, essa alegria que ele sente, é justamente por ver o homem se afastando dele. A Bíblia não fala que Deus se afasta de nós, mas é o homem que se afasta de Deus. E outra coisa importante nós entendemos aqui, Deus, Ele não vai correr atrás de ninguém não, gente. Cabe ao homem reconhecer o seu erro, o seu pecado, confessar e voltar. Deus não vai ficar correndo não. Cabe a nós reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, confessarmos e voltarmos para o Senhor. Então, quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais, rejeitamos as coisas do mundo, por amarmos ao Senhor, mais próximo, mais íntimo do Senhor nós vamos estar. Agora, se nós rejeitarmos, se nós vivemos uma vida cristã superficial, o Senhor olha do alto e fala, olha, está cantando, está pregando, mas não está diante de mim. Ou vivemos, aquilo que nós vemos aqui, não é resumo da vida cristã. Aquilo que nós vivemos aqui, quando nós nos reunimos, é consequência da nossa vida com Deus lá fora. Como é eu como pai? Como é mãe? Como filho? Como marido? Como esposa? Como empregado? Como eu tenho sido? Vocês estão entendendo, irmãos? Ou está preparado? Seria muito gostoso se Jesus voltasse, estando nós aqui no culto. Né? Mas Ele pode voltar num momento de dificuldade. Ele pode voltar justamente num momento onde o teu chefe te xinga, onde você é tal, e você quer reagir. Né? Nós temos que entender isso, irmãos. Esse está preparado. O Senhor Jesus, Ele falou aqui quando Ele estava na terra, que cabia ao Pai, só Ele saber quando Ele viria buscar. Hoje Ele está com o Pai, com certeza Ele deve saber. Mas Ele está esperando o momento certo do Pai dizer, filho, vá e busca a tua noiva. Eu vejo um desejo muito grande dele vir buscar a sua esposa, a sua noiva. Vamos entender do lado misericordioso. Ele ainda não veio porque Ele está nos permitindo ter a nossa vida arrumada, ter a nossa casa arrumada. Aonde nós estivermos, quando Ele se despontar, possamos estar preparados. Aonde possamos estar entendendo o seguinte, que cada momento possamos estar declarando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A minha vida está sendo preparada para a volta do Rei. Kimberly, beleza? O meu desejo, o meu maior desejo é encontrar-se com Jesus. Se coloque de pé agora.
gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu sei que você pode ter estado tão atarefado. Eu sei que você, de repente, pode ter estado tão ensogashi, tão cheio de planos e projetos. Mas eu quero dizer uma coisa só é necessária. O seu anseio, o seu desejo para ver a face do Senhor Jesus. Está desejoso para ver te encontrar. Vamos nos desprender de tudo aquilo que possa querer nos agarrar, nos prender, nos atrapalhar de subirmos com Ele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, O Senhor dizendo para que cada um de eu nós, vou para a sua para igreja, o Pai. para a sua noiva. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Oh, aleluia, abre os seus lábios, fala assim, Jesus. Se me amares verdadeiramente, Ensina-nos a te amar. guardareis os meus Temos mandamentos. amado, Senhor, do jeito Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Conheça o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Temos fome, esse Senhor. é o Seja que me somente a nos ama. sustenta, Senhor. Cheio de esperança. E se alguém O me Senhor vai te amar, amar. será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Só queremos te amar, Senhor. Quero te amar, Senhor. Quero te amar. Você pode dizer isso a Ele? Eu quero te amar mais uma. Abre os seus lábios e diga, Senhor, eu quero te amar. Ensina a te amar, Senhor, amar a sua volta. Quero te amar, Ajuda-me, Senhor, a te amar, Senhor. Oh, glória, glória a Deus. quero te amar, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Você pode cantar assim? Então diga para Ele, de todo o teu coração.
Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. De novo, nós queremos te amar, Senhor. Queremos ser uma noiva que te ama, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Essa segurança, Senhor, essa expectativa, Senhor, da sua voz, Senhor. Liberta, Senhor, do povo. Liberta-nos, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Liberta a tua igreja. Liberta, Senhor, as nossas famílias. Liberta, Senhor, as nossas vidas. Liberta, Senhor. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Ensinos para te amar, que tu sejas a nossa meta, que tu sejas o nosso objetivo, Senhor. Que tu sejas a razão, Senhor, porquê de cada manhã, Senhor, sair de casa. Que tu sejas o motivo único e verdadeiro, Senhor. Aleluia. Ajuda a tua igreja, ajuda a tua noiva, Senhor. Oh, Jesus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Cremos assim, te pedimos e confiamos na tua fidelidade, Senhor. Oramos a ti, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.